João capítulo 15, versículo 2, diz a palavra: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui para meditarmos nesta noite na sua palavra santa. Fale conosco, Senhor. Pedimos que esse estudo seja dirigido pelo Espírito Santo e o Senhor aplique à nossa alma estas verdades, nos abra a compreensão e aplique o perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Seja louvado o seu nome. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje pela manhã eu disse para vocês que nós estamos fazendo hoje uma pausa nos estudos regulares que nós fazemos aqui na nossa igreja, tanto de manhã como à noite, porque nós estamos pertinho aí do aniversário da Reforma Protestante. E então não podemos deixar de falar deste assunto, falar um pouco da Reforma, mas nós colocamos como tema para esses dois estudos de manhã e à noite a Bíblia e a Reforma. E a Reforma, ela é, na verdade, um retorno ao ensino da Bíblia, um retorno àquilo que a Escritura nos ensina a respeito do Evangelho e a respeito da verdadeira igreja, do verdadeiro culto, da verdadeira vida cristã. E, ao mesmo tempo, também, ela é uma oposição àquilo que não é de Deus, àquilo que é a invenção dos homens, aquilo que é a falsa religião. Eu disse para vocês hoje pela manhã que a Bíblia tem tudo a ver com isso, a palavra de Deus tem tudo a ver com isso, porque na verdade nós temos dois tipos de pessoas no mundo, e eu já disse isso, na verdade, várias vezes aqui na igreja, que quando Deus olha para a humanidade, Deus não classifica a humanidade em termos que muitas vezes nós classificamos como a cor da pele, como a nacionalidade, essas coisas. Mas quando Deus olha para a humanidade, Deus vê exatamente isso, aqueles que creem na sua palavra, que olham o mundo e vivem de acordo com a sua palavra, e aqueles que não creem, que vivem de acordo com outras concepções, outros entendimentos, e assim andam nesse mundo. Então é dessa maneira que Deus olha. Essa é a grande, vamos dizer assim, diferença entre o ser humano e outro. Isso tem a ver também com a religiosidade, é claro. Isso envolve mesmo pessoas que não são religiosas, céticas ou ateias, mas envolve também os religiosos. Existe uma religião verdadeira, um cristianismo verdadeiro, existe um cristianismo falso, existe uma fé baseada na palavra de Deus e aquilo que não é baseado na palavra de Deus. E hoje pela manhã eu li com vocês esse capítulo 15, na verdade não todo, né, mas até o versículo 15, o João capítulo 15, do verso 1 ao versículo 15, e falei para vocês aqui que o Senhor Jesus quis ilustrar a obra dele e a igreja dele através dessa videira. Ele diz que ele mesmo é a videira, o Pai Celestial é o lavrador, que portanto está cuidando da videira, e as pessoas que estão ligados a ele, ou aparentemente ligados a ele, porque como eu falei de manhã, existem aqueles que verdadeiramente estão ligados a ele, e existem outros que não, que apenas aparentemente estão ligados a ele, são aqui ilustrados com os ramos, com as varas. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer então, conforme nós procuramos explicar pela manhã, que o Pai Celestial, ele está cuidando dessa videira, fazendo dois trabalhos. Ele está tirando as varas falsas, é o que ele diz aqui no versículo 2, que são aqueles que não produzem fruto, e está limpando as varas verdadeiras que estão realmente ligadas a ele, a Jesus, para que elas produzam mais fruto, quer dizer, que elas já produzem fruto, mas elas vão frutificando cada vez mais. Então, o Pai Celestial está fazendo isso. E disse também para vocês, irmãos, que ele está fazendo essa limpeza através exatamente da palavra de Deus. Então, como o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é dessa maneira
pela palavra que ele vai limpando, e eu nem disse também de manhã, mas eu quero acrescentar aqui, que é também pela palavra que ele vai tirando os falsos galhos, porque essas pessoas falsas, como nós dissemos aqui que o Senhor Jesus está pensando em Judas Iscariotes, que parecia que estava ligado, mas não era verdadeiro discípulo de Jesus, essas pessoas vão se afastando também por causa da palavra, porque elas não querem a palavra. Elas querem outras coisas. E aí, meus irmãos, disse também para vocês que esse fruto é amor. Amor. Olhem o que Jesus diz no versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós somos amados por Deus em seu Filho Jesus e pelo próprio Jesus que veio dar a vida por nós, e nós passamos a amar a Deus, e nós passamos então, tendo sido salvos, lavados pelo sangue de Jesus, nós passamos agora a viver uma vida de amor uns aos outros. Então o fruto que Jesus diz que é o fruto dessa videira é o amor de Jesus se manifestando em nossas vidas. E falei também para vocês, meus irmãos, que fica claríssimo no texto que toda essa limpeza e toda essa obra é pela palavra. Versículo 13 ele diz, vós já estáis limpos pela palavra. No versículo 7 ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. No versículo 15 ele disse, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer, ou seja, a palavra. Então, a palavra é instrumento de limpeza, de purificação. E aí nós fomos lá, eu não vou ler agora, né? Mas nós fomos lá para o capítulo 13, onde Jesus Cristo exatamente vai tirar o Judas, e ele então diz assim, eu vou lavar vocês. Aí ele se veste como servo, lava os pés de todos os discípulos. Aí quando chega no Pedro, Pedro diz assim, Senhor, tu não vais me lavar? Aí Jesus diz, se não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro diz, me lava por inteiro, né? Aí Jesus diz, não, basta os pés, né? Eu vou ler aqui, você não precisa ler não, mas o versículo 10 do capítulo 13 diz assim, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo, ora vós estáis limpos, mas não todos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, ele está usando duas comparações, percebe, irmãos? Lá no capítulo 13 ele usa a videira, e a videira tem que ser limpa, tem que ter tirado os galhos para ela frutificar mais. Aqui no capítulo 13, ele está falando de limpeza dos pés e do corpo com a água, lavagem. Então ele diz, se você já foi lavado o seu corpo todo, basta lavar os pés agora. Aí eu expliquei para vocês de manhã, que a lavagem do corpo todo é a justificação. No momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados, nós somos lavados, a nossa alma é justificada, nós somos tornados justos na presença de Deus, não pelas nossas obras, mas por causa de Jesus. Já estamos salvos, já estamos justificados, mas nós vamos sujando os pés do caminho. E aí entra a doutrina da santificação. Nós vamos ter que continuar lavando os nossos pés. Lembra que eu expliquei de manhã? Então nós vamos lavando os nossos pés. E tudo isso, irmãos, é na medida que a palavra de Deus vai sendo ensinada para nós, os alertas de Deus. Mas aqueles que são tirados, como Judas, que não amava Jesus, que amava prata, recebe os alertas de Jesus. No versículo 27 do capítulo 13, o texto diz, versículo 26 do capítulo 13, que Jesus disse para Judas, mostrou que aquele que era o traidor seria aquele que ele daria o bocado molhado, é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, e Judas, após ter recebido o bocado, versículo 27, Satanás entrou nele. Nós explicamos aqui de manhã que Judas apostatou totalmente, se afastou, abandonou Cristo, tendo recebido esses alertas todos de Jesus, inclusive esse bocado molhado mesmo era Jesus dizendo, olha, aquele que come comigo vai me trair, olha o que tu estás fazendo, Judas. E ele não quer saber, ele pega o bocado, mas ele diz, não, eu quero a prata. E aí Satanás entra nele. Satanás, no capítulo 13 ainda, versículo 3, tinha
posto no coração de Judas que traísse Jesus, agora entra nele, quer dizer, a situação dele se torna pior. E ele entra, sai daquele lugar onde Jesus está e adentra na noite escura para trair Jesus. O que é isso, irmão? Apostasia. Então aquele galho foi cortado. Parecia que estava em Cristo, mas nunca esteve em Cristo. Essas coisas nós explicamos aqui de manhã, meus irmãos. Mas eu disse para vocês que hoje à noite eu gostaria de falar a vocês sobre como na prática a palavra de Deus vai nos limpando. Não vamos esquecer dessas duas verdades. Ela nos limpa, primeiro, a primeira limpeza, vamos dizer assim, é no momento que nós cremos em Jesus e nós somos justificados. Nós lavamos o corpo inteiro, segundo a ilustração que Jesus dá lá no lava-pés. Mas ela continua nos limpando e aí nós entramos na doutrina da santificação. Nós temos que ir lavando os pés. Como é que a palavra de Deus faz isso? Eu volto a chamar a atenção dos irmãos no capítulo 15, no versículo 2, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz: toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então a minha questão aqui para os irmãos é, bom, já aprendemos que a palavra de Deus é que vai fazer essa limpeza e vai então operar essa frutificação. Mas como é que acontece isso na prática? Esse é o meu tema agora da noite, tá? E tudo isso tem a ver com a reforma, por quê? Porque reforma é isso, irmãos. A reforma é uma volta às Escrituras e para que nós entendamos o que é o verdadeiro Evangelho e a verdadeira igreja, e a igreja é essa videira. Então, a reforma tem tudo a ver com as Escrituras e com a palavra, e como essas coisas operam na prática. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que a palavra começa a nos limpar quando acontece o testemunho cristão. Volte a sua Bíblia um pouquinho aí, lá para o capítulo 14, perdão, capítulo... Não volte não, desculpe, irmãos, não é para vocês voltar, vocês já estão no capítulo 15, né? Então, no final, na verdade, do capítulo 15, no versículo 26 e 27, observem o que o Senhor Jesus Cristo, ele diz aí nesses dois versículos, ele diz assim, olha: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte para os seus apóstolos que estavam com ele ali naquele momento. Ele está dizendo assim: quando vier o Auxiliador, o Consolador, ele vai fazer um trabalho. E o trabalho do Espírito Santo, o Auxiliador é o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo será este: ele vai testificar de mim. Então ele vai dar testemunho. Jesus está dizendo que o Espírito Santo viria para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, do Filho de Deus. O que é isso, irmãos? É o anúncio do Evangelho. Então ele está dizendo que o Espírito Santo iria testificar o Evangelho de Cristo, as boas notícias de Cristo. Só que em seguida, Jesus mostra como isso iria acontecer na prática. Ele diz no versículo 27, leiam comigo aí, diz assim: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. O que ele está falando aqui? Veja que ele está falando com os apóstolos. Ele está falando com aqueles que estiveram com Jesus desde o início do ministério dele, e que estavam para testemunhar a morte dele, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Então, essas pessoas, elas eram testemunhas de Cristo, testemunhas do Evangelho, testemunhas daquilo que Deus operou através da pessoa do seu Filho Jesus. E elas, como testemunha, e testemunha é isso, vocês sabem disso, né? Então vamos pensar assim, vamos imaginar assim. Uma testemunha,
é alguém que viu alguma coisa, que observou alguma coisa e que conta para os outros aquilo que viu, aquilo que testemunhou. Viu, presenciou e ela vai contar para os outros. Pois é isso que Jesus está dizendo aqui. Diz assim: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Ou seja, vocês vão falar de coisas que vocês ouviram, que vocês viram, que eu fiz desde o início do meu ministério. E aí, esse é o testemunho. Então, o testemunho é sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que anunciou o Evangelho, que morreu numa cruz por pecadores, foi verdadeiramente sepultado como morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Então, veja que o Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo, no finalzinho do versículo 26 desse capítulo 15, Jesus diz, do Evangelho de João, que nós estamos lendo, ele diz que o Espírito que procede do Pai vai testificar de mim, ou seja, de Cristo. E ele diz que esse Espírito fará isso através dos apóstolos, através daquelas testemunhas oculares. Então, aqueles primeiros homens, isto é, Pedro, João, Tomé, André, aqueles homens que estavam aqui nesse discurso, e depois o apóstolo Paulo, que até eu conversei aqui com os meninos de manhã, que Paulo, quando ele estava no caminho, ele viu Jesus, da mesma maneira que teve uma experiência semelhante com o que os apóstolos tiveram, os primeiros apóstolos, vendo Jesus vivo dentre os mortos. Então essas pessoas passaram a testemunhar: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus é o Redentor, é o Salvador. Mas eles morreram, né, irmãos? Eles morreram. Mas o testemunho não iria parar, porque o testemunho foi escrito, e foi escrito exatamente nas Sagradas Escrituras. Este livro que nós temos aqui é todinho ele sobre Jesus. O Antigo Testamento promete Jesus, e o Novo Testamento fala que Jesus cumpre as promessas, as alianças do Antigo Testamento. Então, todo esse livro é sobre Jesus. Então, apesar de que os apóstolos morreram, mas o testemunho não morreu. O testemunho está registrado no Novo Testamento, está registrado nos 4 Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, contando como a igreja surgiu, nas cartas apostólicas e até no Apocalipse. Então está registrado. E ao longo das eras, a igreja de Cristo Jesus, ela foi sendo, vamos dizer assim, gerada nesse testemunho. Porque agora eu chamo a atenção dos irmãos para o Evangelho de Marcos. Bora ler o Marcos lá? Volte um pouquinho agora a sua Bíblia e observe o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, o versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Esse é um dos versículos mais famosos das Escrituras, né? Então, o que ele diz? Ele diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Observe então que o Senhor Jesus ordenou primeiro aos apóstolos, mas essa ordem não ficou só com os apóstolos. Na verdade, isso aqui é para a igreja de todas as gerações. Mas a primeira igreja lá de Jerusalém surgiu, o início de Atos mostra a origem dessa igreja, a pregação do Evangelho ali em Jerusalém, a vinda do Espírito Santo. Aquela foi a primeira igreja. E ela foi gerada como? Como ela surgiu? Pela pregação deste Evangelho. Aí vamos lembrar lá, eu falei de Atos, né? Vamos lembrar daquele versículo que eu acho que todo mundo aqui já tem decorado. Atos 1:8, o que diz? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis o que, irmãos? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, começa em Jerusalém, como em toda a Judéia, que é a província, Samaria, que é a província próxima, e até aos confins da terra. Então, o testemunho, ele vem de geração em geração.
Os apóstolos morreram, mas o testemunho não morreu, porque o testemunho dos apóstolos, aqueles que viram Jesus, que conviveram com Jesus, prossegue através da pregação da igreja de geração em geração, e uma igreja de uma geração testemunha a sua geração, e a igreja vai sendo gerada assim, de geração em geração, até que chegou aos nossos dias. E Jesus diz aqui, irmãos, que na medida que o evangelho vai sendo pregado a todo mundo, vai ter uma separação nos ouvintes. Haverá os que crerão e vai também ter aqueles que não vão crer. Os que crerem e forem batizados, que o batismo é uma confirmação visível desta fé, serão salvos. Mas aqueles que não crerem serão condenados. Então, a purificação começa aqui. Hoje, o que eu estou falando agora à noite, sobre como a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura e a palavra pregada, ela começa a nos purificar. E eu disse lá para vocês de manhã que a primeira parte da purificação é lavar o corpo inteiro, segundo o que Jesus diz na ilustração, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse para Pedro, quem já lavou o corpo inteiro só precisa lavar os pés. Então, Jesus estava ilustrando essa purificação inicial, que no momento que a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é purificada em todo o seu ser, ela é justificada dos seus pecados. Deus olha para ela agora e não vê mais aquele homem, aquela mulher como injustos, debaixo da sua ira, mas vê aquele homem ou aquela mulher crente como justos, justificados, porque Jesus, que é o justo, que viveu uma vida justa e morreu nos pecados pelos injustos, é atribuída a justiça de Cristo àquela pessoa que crê. No momento que ela crê, ela é salva. Veja, ela não vai ser salva, ela já é salva no momento que ela crê. Então, quando ela crê, ela já está salva naquele momento. Ou seja, ela é justificada. E tudo pela palavra, e tudo pelo testemunho. Então, o testemunho opera esse início da justificação exatamente quando o evangelho é pregado. O evangelho, a palavra, ou a escritura, ou o testemunho de Cristo, porque a escritura é sobre Cristo. Então, naquele momento a pessoa ela é justificada, mas não para aí. Aí ela vai entrar no processo da santificação. É o que Jesus ilustra no capítulo 13 com o lava-pés. Então Jesus diz assim, olha, vocês vão precisar lavar os pés continuamente. Vocês já vão ter tomado banho, mas no caminho os pés vão ficar sujos e vocês têm que irem purificando. No capítulo 15, na parábola, na ilustração da videira verdadeira, Jesus ilustra isso de outra forma. Jesus diz que o pai é o agricultor que vai limpando os galhos que já frutificam para que os galhos frutifiquem cada vez mais. Então, o que é isso agora, irmãos? É a santificação. Então, primeiro eu sou purificado na justificação, e aí eu passo a continuar sendo purificado num processo que nós chamamos de santificação, em que Deus vai mudando o meu caráter, vai me tornando cada vez mais obediente, piedoso, o amor. E veja que esse fruto, segundo João 15, é amor. Amar a Deus, amar os irmãos, lavar os pés dos irmãos, servir os irmãos. Eu não vou ser como Judas, que é aquele galho que foi cortado, que não amava Jesus e não amava os irmãos. Ao contrário, entregou Jesus para a morte, um inocente. Ele era só ódio e ganância, e não pensou nos seus irmãos. Não, eu não vou me parecer com Judas, eu vou me parecer cada vez mais com o próprio Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Esse é o processo da santificação. Isso, meus queridos irmãos, vai ser para toda a nossa vida. E agora eu quero explicar para vocês como é que a palavra, na prática, ela vai fazendo isso. Eu fiz questão de destacar que no início é quando o evangelho é pregado, que a pessoa crê no evangelho, ali começa a purificação. Ali ela é justificada, para sempre justificada, ela já está salva, mas ela vai lavando os pés no caminho, porque os pés vão sujando, nós somos imperfeitos ainda. Então, a palavra vai agora nos aperfeiçoar, nos santificar,
vai nos tornando cada vez mais tementes. Como é que isso acontece, irmãos? Bem, agora eu preciso ler com vocês a segunda carta de Timóteo. Vamos olhar lá, por favor? A segunda carta de Timóteo. No capítulo 3, no versículo vamos ler a partir do versículo 12, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim a Escritura. 2 Timóteo 3, 13, tá bom? Diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, que aqui é mentira. Mas aí Paulo fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e de que desde a tua meninice sabes o que, irmãos? As Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Essa aqui é tudo aquilo que eu já venho falando aos irmãos. É a palavra que nos faz sábios para a salvação, porque a palavra é o Evangelho de Cristo, que está por todas as Escrituras. Aí ele continua assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir o homem, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui está envolvido justificação e santificação. Tudo nas Escrituras, tudo no Evangelho de Jesus. Nós somos justificados em Cristo e nós somos santificados em Cristo. Então a palavra, ela nos torna sábios para a salvação do início ao fim. Primeiro eu sou justificado, depois essa Escritura, ela vai me tornando sábio, ela vai me ensinando, ela vai me corrigindo, versículo 16, ela vai me instruindo em justiça, ela vai tornando o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, eu vou aprendendo a viver cada vez mais em boas obras, praticando boas obras, mais e mais santo, mais e mais piedoso, andando na presença de Deus. Porque o que Paulo fala no versículo 12, por exemplo, os irmãos podem ler também, diz assim: todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Veja que essa piedade é em Jesus Cristo sempre. Então, justificação e santificação, tudo está em Jesus e tudo vem pela Escritura. Significa que essa mensagem de Cristo, que essa mensagem de justificação e santificação, ela está sempre atrelada às Escrituras, que desde que eu esteja ligado ao ensino da Escritura, eu estou aprendendo essas verdades. Mas se eu abandono, na mesma hora que eu abandono, eu vou me distanciando de Cristo e de todas essas bênçãos. Por isso, que o apóstolo Paulo ele vai falar agora para o pastor Timóteo. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Depois de ele ter dito que é a Escritura que torna o homem sábio para a salvação, depois de ele ter dito que é a Escritura que santifica o homem em Cristo Jesus, aí ele vai dar um conselho para o pastor Timóteo. E está lá no capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 agora? E qual é o conselho? Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, que do Senhor Jesus Cristo, vou ler de novo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele está falando com um pastor que vai lidar semana após semana com a igreja de Cristo Jesus, com pessoas que já foram justificadas, mas que agora vão ser santificadas. E essa santificação vem pela pregação da palavra. Então eu quero dizer para os irmãos que é pela pregação do Evangelho que a pessoa é justificada. E é pela pregação do mesmo Evangelho, da mesma palavra, que a pessoa é santificada.
Por isso que nós temos que estar aqui todos os domingos. Por isso que nós temos que ouvir pregação domingo após domingo. Mas veja, a pregação só é pregação quando é pregação da palavra, que ele diz que pregues a palavra. Essa palavra que ele diz que é a Escritura, essa palavra que vai fazer com que Timóteo, o pastor, ele tendo que pregar essa palavra, instar e pregá-la tempo e fora de tempo, é através dessa pregação da palavra que ele vai corrigir, que ele vai repreender, que ele vai exortar com toda longanimidade, com todo amor, com toda paciência, com todo o amor de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus, para que a igreja de Cristo Jesus, com toda longanimidade de doutrina, seja santificada. Então, todos os domingos a gente está aqui sendo corrigido, irmãos. Todos os domingos nós estamos aqui sendo repreendidos. Todos os domingos nós estamos aqui sendo exortados, sendo animados. Todos os domingos Deus está falando conosco pela palavra e é assim que o Pai, vamos lembrar lá de João 15, versículo 2, o Pai é o agricultor, toda vara que estando em mim não der fruto ele tira, e toda vara que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto. Como é que ele faz isso? Pelas pregações fiéis de cada domingo. Por isso que perder o domingo, não guardar o domingo, é prejuízo para a nossa santificação. Por isso que nós temos que vir ouvir pregação domingo após domingo. Porque nós estamos sendo podados, irmãos. Ou os nossos pés estão sendo lavados domingo após domingo. Então, a purificação vem, em primeiro lugar, da pregação contínua. Por isso que tem que ter pregação na igreja, por isso que tem que ter ensino na igreja. Mas é claro que eu estou falando bem rapidamente, irmãos, tocando nos pontos com muita rapidez por causa do nosso tempo, mas eu quero dizer para os irmãos que para que isso ocorra, o Pai está fazendo isso, mas existe a questão da responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que Deus está operando, Deus está dando graça aos homens para que eles sejam responsáveis. Então é sua responsabilidade. Nós temos aqui duas responsabilidades. A minha responsabilidade como pastor, e eu peço para vocês orarem por mim, porque isso é seríssimo, irmãos. Tanto que Paulo diz, conjuro-te, olha a linguagem de Paulo, conjuro-te, pois, diante de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que prega a palavra. Ele está dizendo, Timóteo, um dia tu vais estar diante de Deus, no dia do juízo. Então, leva a sério, porque tu estás ministrando aquele que há de te chamar para a prestação de contas sobre o teu ministério. Então, nós estamos aqui, orem por mim, orem pelos pastores, porque a nossa responsabilidade, irmão, nós não podemos chegar aqui e trazer um discurso humano, humanista, ou uma filosofia, ou mesmo uma ciência. Tudo isso tem o seu, a filosofia, a ciência, tudo isso tem o seu valor no seu campo específico. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele é a palavra de Deus. É o anúncio de Cristo, conforme as Sagradas Escrituras. E o pastor tem a responsabilidade de pregar a palavra, de não trazer aqui um discurso filosófico, de não trazer suas próprias ideias, mas a palavra, e não trazer qualquer outro tipo de conhecimento. Lá na escola você aprende muitos conhecimentos, mas aqui é a palavra. Então é a minha responsabilidade, só que tem a responsabilidade do ouvinte. E a responsabilidade do ouvinte é guardar o dia do Senhor, ouvir a palavra, e quando estiver sendo pregado, ouvir com atenção e meditação, conferindo se aquilo realmente é a palavra. Por isso que vocês têm as suas Bíblias nas suas mãos, para que vocês possam conferir se está de acordo com a palavra. Agora, irmãos, é assim que Deus vai podando, né? Pela palavra. Mas vamos avançar um pouco mais. E vamos dizer aos irmãos também que essa limpeza, essa santificação pelo Evangelho na palavra, ela não é só no domingo, mas ela também é em todos os dias da semana. O domingo é um dia especial, o domingo é o dia da pregação.
Mas a semana inteira e diariamente Deus vai podando esses galhos para que eles deem mais fruto. Deus vai lavando os pés, Jesus vai lavando os pés dos discípulos para que eles sejam santificados. Como é que ele faz isso, irmãos? Eu vou ler para vocês só 2 versículos aqui, 2 trechos que vocês conhecem. Agora lá no Antigo Testamento. Primeiro, no livro de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim a Sagrada Escritura: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A próxima forma prática que nós somos limpos pela palavra e assim vamos sendo santificados é a meditação. Eu já falei aqui rapidamente que você deve ouvir meditando, mas essa meditação, ela vai ser uma meditação de dia e de noite. Ou seja, ela não vai ser só no domingo, mas ela vai ser diária. Lá no versículo, agora, Salmo de número 1. Salmo de número 1, que diz assim, primeiro versículo, Salmo de número 1, primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é o aspecto negativo. Ele não anda no pecado. O que é que ele faz? Versículo 2, agora o aspecto positivo. O que é que ele faz? Ele não faz essas coisas, né? Mas o que é que ele faz? Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra. E na sua lei, de novo, como Josué, medita de dia e de noite. E é interessantíssimo, porque ele diz no versículo 3 que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É semelhante demais a João 15, que fala da videira, uma videira lindíssima, né? Só que aqui, cada cristão é uma árvore, cada crente é uma árvore. Lá a videira é a igreja inteira, né? Todo ligado a Cristo. Mas a analogia é semelhante, porque nós temos aqui fruto. Então, na medida que essa pessoa vai meditando na palavra, ela vai se tornando frutífera. O que a Escritura está dizendo é que o Pai nos limpa os galhos na medida em que esses galhos meditam. Meus queridos irmãos, eu acho até que aqui na nossa igreja isso merece uma série de estudos, né? Hoje eu só estou tocando assim, bem superficialmente. Mas eu quero lhe chamar para a meditação. O que é a meditação? Aqui eu vou ficar devendo para um pastor que eu gosto muito, falecido há pouco tempo, que é o pastor Tim Keller. E tem uma pregação dele em que ele coloca a meditação de uma maneira assim que eu achei extraordinária, em que ele diz que a meditação ela fica entre o ouvir e o orar. Então aqui os irmãos estão ouvindo a palavra, mas vocês precisam dar um próximo passo, e o próximo passo aqui é meditar. Então, o pastor Tim Keller, e eu considero que o que ele fala é absolutamente bíblico, eu vou mostrar para os irmãos, ele diz que a meditação, exatamente porque ela é uma prática que está no meio, né? Ela também está no meio, em que sentido? Quando eu ouço, quem está falando?
Estou fazendo uma pergunta. Quando eu estou ouvindo, quem é que está falando? Deus. Então Deus está falando e eu estou o quê? Calado. Quando eu oro, quem é que está falando? Deus ou eu? Vocês falaram eu? Foi? Isso. Então, quando eu oro, eu que estou falando. Bom, vamos voltar para o meu ouvir. Quando eu ouço, Deus está falando, mas Deus está falando com quem? Comigo. Quando eu oro, eu estou falando com quem? Com Deus. E quando eu medito, quem é que está falando e falando com quem? Aqui que está uma coisa interessantíssima. Quando eu medito, eu estou falando comigo. Irmãos, isso é maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês nos Salmos. Não tenho como mostrar em muitos salmos. Vou mostrar só em 2 salmos. E que falam praticamente a mesma coisa. Salmo 42. Pega a sua Bíblia e observe o Salmo 42. Salmo 42. Vamos olhar o salmista. Antes de eu ler, eu vou ler com vocês o versículo 11. Mas antes de eu ler o versículo 11, esse salmo é um salmo em que o salmista está triste. Ele está triste. Ele está abatido. E o abatimento está falando com ele. Sabe, quando a gente está triste, parece que a tristeza fala conosco. E tem aquela voz da tristeza dentro de nós. E a gente começa a pensar. E começamos a falar conosco. Só que pensando na tristeza e falando cada vez mais sobre a tristeza conosco, nós estamos falando com a nossa própria pessoa. E estamos ficando cada vez mais abatidos. Eu falei do Tim Keller, mas, por exemplo, tem um outro grande ministro do Evangelho, esse faleceu bem mais tempo, que é o Martin Lloyd Jones. Então ele tem um livro inteiro escrito sobre a depressão espiritual. E ele, se eu não me engano, no primeiro capítulo, ele toca exatamente nesse aspecto. Aqui, o salmista, a tristeza está falando com ele, mas então ele como que diz assim: não, chega, eu não vou ficar ouvindo a tristeza, eu vou falar comigo. Só que eu vou falar comigo baseado na palavra de Deus. E é isso que é meditação, irmãos. Aqui, no caso da tristeza, mas isso vai ser a meditação em todos os aspectos. Eu vou falar comigo, eu vou pensar na palavra de Deus e vou começar a meditar nela, tratando com a minha alma. O que a palavra de Deus diz para mim? E eu vou começar a falar comigo mesmo ali. É por isso que a meditação é aquele momento em que nós vamos ficar, nós e a palavra de Deus, e começar a pensar. Você sabe, é como um pastor faz a cada domingo. Vocês já perceberam como nós fazemos aqui, né? Nós pregamos e aí no finalzinho nós fazemos o que? As aplicações. Pois bem, a meditação é quando o crente ele faz essa aplicação, ele faz esse trabalho do pastor, só que é ele que faz consigo mesmo. Ele começa a aplicar a palavra a si mesmo, ele começa a falar consigo mesmo, mas não é falar qualquer coisa, não é falar os pensamentos do pecado, da incredulidade, mas é falar os pensamentos de Deus a si mesmo. Então, no versículo 11, vamos ler, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Com quem que ele está falando? Com a alma dele. Quem é a alma dele? É ele. Com quem estás abatida, ó minha alma? Por que, perdão? Aí ele mesmo fala consigo. Ele fala consigo mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele exorta a si mesmo, ele anima a si mesmo, irmãos. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Ele não está falando aqui com Deus. Aqui, ele não está ouvindo uma pregação, mas aqui ele está falando consigo mesmo. O que é isso? Meditação.
Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, ou seja, aplica a tua alma, fala contigo mesmo. No Salmo 43, ele repete isso, irmãos, no último versículo, ele diz, versículo 5, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Ele está dizendo, tu não precisas estar triste, ó minha alma, ó eu. Não precisas estar triste, porque o Senhor é o teu Deus. Ele é a tua salvação. Em vez disso, louva Ele. Confia nele. Ele está falando consigo mesmo. Aí eu volto para o pastor Tim Keller. Tim Keller então diz assim, irmãos, a meditação nos prepara para a oração. Porque por isso que primeiro a gente tem que meditar. Comece a fazer esse exercício. Eu quero aconselhar vocês a fazer isso. A guardar o dia do Senhor, a ouvir a palavra e a ler as suas Bíblias todos os dias, irmãos. E não lerem assim de qualquer jeito. Meditando. E aí Tim Keller coloca assim, a meditação nos prepara para a oração. Porque eu ouço a palavra, Deus fala comigo. Eu medito na palavra, eu falo comigo de acordo com a palavra. E aí, estando cheio dessa meditação, cheio dessa compreensão aplicada a mim, agora eu vou falar com Deus, de acordo com a palavra que eu já ouvi e que eu já meditei. E aí, Tim Keller também diz uma coisa. Eu estou citando porque realmente para dar crédito, né, de quem eu aprendi esse ensino importante. Na medida que você faz essa meditação, você vai meditar no Evangelho. E mais ou menos podemos fazer assim. Em primeiro lugar, pense, o que a palavra de Deus está falando comigo aqui? Quais são as suas ordens, seus mandamentos, a sua promessa? E o que isso está mostrando em termos de que eu tenho pecado? Lembra, meus pés estão sendo lavados. O Pai está limpando os galhos para que eles frutifiquem mais. Então, a palavra, ela repreende. Lembra que Paulo diz para Timóteo, o pastor Timóteo, repreende. Repreende. Então, a palavra me repreende. Na medida que eu ouço uma pregação, na medida que eu leio a Bíblia e medito nas Escrituras, eu vou sendo repreendido. Então, Deus está dizendo para mim, isso aqui é pecado. Então, eu devo pensar, eu devo falar agora comigo mesmo, tendo a base da palavra. Qual é o pecado aqui que está sendo denunciado? Qual a promessa também que está sendo aqui colocada? Então, primeiro, eu vejo o pecado e aí eu penso no aspecto da promessa. Porque esse aspecto da promessa, irmãos, vai sempre cair em Cristo, porque Cristo é sempre o amém de Deus. Tudo está em Cristo. A nossa salvação, quando o salmista diz aqui que Deus salva sempre no seu Filho. Então aí eu vou dizer assim, como Cristo pode me ajudar nesse pecado? E nós sabemos, por exemplo, o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A primeira coisa é, eu preciso ir a Cristo, arrependido, e saber que o sangue, que João também diz na sua carta, que o sangue de Jesus, o seu Filho, me purifica de todo o meu pecado. Eu tenho que aplicar o Evangelho naquele meu pecado. Eu tenho que saber que é pelo sangue de Jesus que eu sou perdoado, sempre perdoado. É sempre por Cristo, não por nenhum mérito meu. E mais, Cristo me dá vitória sobre o pecado. Cristo não somente me dá o perdão do pecado, mas Cristo me dá a vitória do pecado. É isso que Paulo, por exemplo, fala em Romanos capítulo 6,
capítulo 5, capítulo 6, em que ele fala da mortificação do pecado. Então, eu já morri para o pecado na cruz de Jesus, eu já morri para o pecado, então eu devo crer nisso, me firmar nessa promessa e dizer assim, o que o salmista está dizendo: deixa esse abatimento, ó minha alma, deixa essa perturbação, espera em Deus, porque dele vem a salvação. Então eu devo falar comigo mesmo: sairei desse pecado e devo me levantar e obedecer a Deus. Então, meus irmãos, devo aplicar a palavra, mostrando qual é o pecado, colocando o evangelho, aplicando o evangelho naquele pecado, crendo nas promessas de Deus e, então, fazendo o que Deus está ordenando naquele texto e me levantando e obedecendo. Isso vai me preparar para a oração, porque agora eu vou orar, agora eu vou falar com Deus, baseado em tudo isso que eu tenho meditado no evangelho. Eu vou louvar a Ele, primeiro eu vou pedir perdão a Ele pelo pecado, eu vou depois louvar a Ele pela graça em Cristo Jesus, pela salvação, eu vou me regozijar nele. Aí eu vou orar. O Espírito Santo vai me conduzir nas Escrituras de acordo com esse processo de meditação. Irmãos, eu estou colocando aqui da forma mais prática possível. Eu disse para vocês que hoje à noite eu ia procurar ser prático, mostrando na maneira como Deus ele vai nos purificando. Mas eu ainda preciso tocar no último ponto prático aqui, para nós encerrarmos hoje à noite. E agora eu convido vocês a irem para Colossenses capítulo 3, porque essa é outra maneira de o Senhor também nos purificar, meus irmãos, lavar os nossos pés e cortar os nossos galhos que estão errados, né? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Diz a palavra do Senhor. A palavra... Todos acharam? Vamos ler então. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo. Sempre de Cristo, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Então veja que primeiro a palavra precisa habitar em nós abundantemente. E essa habitação será exatamente na medida que eu ouço, na medida que eu medito, na medida que eu oro a palavra. Eu não disse isso, né? Mas eu quero acrescentar aqui essa expressão. Nós ouvimos a palavra, nós meditamos na palavra, nós oramos a palavra. Tudo é palavra. E agora, se nós estamos com a palavra abundando em nós, habitando em nós de forma abundante, em toda a sabedoria, aí nós vamos poder ensinar. Ensinar quem? Ele diz aqui no versículo 16, eu vou ler de novo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E olha o que ele diz no versículo 17: e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, quando a palavra habita em mim abundantemente, e lembre que tem todos aqueles outros exercícios espirituais, eu vou poder ensinar os meus irmãos, admoestar os meus irmãos. Isso vai acontecer no culto. Isso acontece no culto. Olha, o culto é tudo isso que eu falei. No culto, nós oramos a palavra, nós meditamos na palavra, nós pregamos a palavra, e agora eu quero acrescentar: nós cantamos a palavra. Porque o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Ele está dizendo, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, quando nós estamos aqui cantando,
nós estamos cantando a palavra, e depois do culto, quando nós vamos conversar, está envolvido tudo isso, irmãos, porque envolve ensino e admoestação. Nós vamos ensinar uns aos outros. Há irmãos que já meditaram mais num aspecto que eu ainda não meditei, ele vai me ajudar, me ensinando. E assim nós vamos edificando uns aos outros. Por isso que domingo nós estamos aqui. Cantamos, oramos, ouvimos, meditamos, tudo na palavra. Edificando uns aos outros. Quando a gente está cantando, nós estamos meditando. Nós estamos pensando, nós estamos ouvindo. Tudo isso já está acontecendo. E depois do culto, nós devemos conversar sobre a palavra. Meditar na palavra, ensinar a palavra. Pode ser que um irmão esteja na situação do salmista, Salmo 42, pode ser que ele chegue na igreja triste, e ali numa conversa, só para dar um exemplo, ele conte para nós a sua tristeza, a sua dor, e aí nós vamos fazer com ele o que o salmista fez consigo mesmo. Nós vamos dizer, irmão, espere em Deus, porque você ainda verá a salvação dele. Que a tua alma não seja abatida, não fique abatida, mas seja consolada no Senhor. Nós vamos exortando, animando, corrigindo uns aos outros, irmãos. É a convivência cristã, por isso que nós precisamos disso. Olha, nós ficamos sem isso aqui um tempão, não foi na pandemia? Foi necessário, porque nós não queríamos infectar uns aos outros. Isso também é amor, foi amor naquele momento. Como diziam, né? Amor é abraçar, mas na pandemia amor é deixar de abraçar, né? Mas graças a Deus estamos aqui. E esse momento em que nós estamos no culto, na adoração, depois, meus irmãos, nós vamos poder conversar uns com os outros e ensinar uns aos outros através da nossa vida, das nossas palavras, do nosso exemplo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Reforma verdadeira tem tudo isso. Hoje de manhã eu quis dizer para vocês, eu disse uma coisa para vocês e eu quero repetir agora. Reforma não é meramente nós sabemos as confissões de fé, nós temos decorado. Isso aí um incrédulo faz. Judas faria isso, tranquilamente. Reforma verdadeira, que é voltar às Escrituras e ao Evangelho da Escritura, ao culto da Escritura, à piedade da Escritura, é ouvir o Evangelho, é crer no Evangelho e continuar crendo no Evangelho, é viver em Cristo. Isso tem a ver com a primeira purificação inicial, que é a justificação, mas a purificação contínua, que é a santificação. E em tudo isso envolve a palavra de Deus, as Escrituras. Por isso, Deus está me limpando, me purificando. A cada domingo, quando eu venho para a igreja ouvir a pregação, quando eu na minha casa medito, leio e medito, e quando na igreja de novo eu converso com os meus irmãos, canto os salmos e converso com os meus irmãos, Deus está me limpando. Ele é o agricultor, está tornando essa videira cada vez mais bela e frutífera. Mas nunca esqueça que isso tudo está envolvido também a minha e a sua, o que, irmãos? Responsabilidade. Agora eu quero perguntar para você, e essa é as últimas palavras desta mensagem. O que você vai fazer com essas questões que nós abordamos? O que você tem feito até aqui? Você tem sido fiel no domingo? Na pregação, ouvindo a pregação? Você tem meditado? Você tem tido comunhão com os cristãos e aprendido com eles? Se você tem falhado nisso, corrija-se, meu querido irmão. Assuma hoje à noite aqui uma responsabilidade. Deus, eu quero ser purificado cada vez mais pela sua palavra, praticando esses exercícios espirituais, guardando o dia do Senhor, ouvindo a pregação, meditando nela, orando de acordo com ela e tendo comunhão com a igreja do Senhor Jesus.
Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dê graça para nós fazermos exatamente isso. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós tivemos mais uma vez o privilégio, a alegria, Senhor, de ouvir Sua palavra, de meditar nela, Senhor, de pensar nela. E nós queremos pedir que esses exercícios espirituais que nós aprendemos aqui hoje à noite, nós assumamos como a nossa responsabilidade, a responsabilidade mais deleitosa, mais alegre e mais benéfica, porque não há nada mais precioso que o Senhor, que a Sua palavra santa. E oramos e pedimos que a Sua palavra venha purificar cada um dos queridos irmãos, queridas ovelhinhas de Jesus, queridos galhos de Cristo que estão enxertados nessa videira, e também purificar a nossa igreja local, como igreja local, para que possamos dar cada vez mais frutos, Senhor. Que nós assumamos a nossa responsabilidade, ouvindo, meditando, orando, comungando com os nossos irmãos. Tudo de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Seja conosco e nos faz frutificar cada vez mais, Senhor, nosso Deus, nosso agricultor, nosso Pai, nos faz frutificar cada vez mais no Seu Filho Jesus, pelo poder e graça do Seu Espírito Santo. Assim nós oramos, seja para a Sua glória e para o nosso bem, em Cristo Jesus. Amém.